Oi, eu sou Marcela. Oi, e eu sou Iris. E esse é o Direito ao Ponto. Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio do Direito ao Ponto. A gente está aqui hoje com o Dr. Leonardo. Ele vai se apresentar para vocês e a gente vai começar mais um episódio. Oi, doutora Marcela, doutora Iris. É um prazer estar aqui, Direito ao Ponto, esse podcast, para a gente conversar um pouquinho sobre medicina. Sou Leonardo, sou médico urologista, trabalho também no SAMU do Recife e estou aqui disposto nessa nova mídia, a gente conversar, falar um pouquinho da minha especialidade, tirar algumas dúvidas. E obrigado pelo convite. Muito bacana estar aqui hoje. A gente agradece, agradece imensamente, porque assim, o senhor de fato é uma referência, na urologia, e a gente está aqui agora com o Novembro Azul. Sim. Então, nada melhor do que a gente trazer também o tema do câncer de próstata para esse diálogo, para essa troca, porque eu sempre digo aqui que é troca. É a troca entre a gente e a troca com quem escuta a gente. E eu até também sempre falo que a gente precisa ter sempre uma linguagem bem didática para que essas pessoas que também estejam escutando a gente, elas consigam compreender e conseguir efetivar a nossa comunicação. E aí, eu acho que a gente pode começar, já de fato, falando da questão do câncer de próstata, como a gente estava falando aqui antes. Tem muito tabu, tem muito mito, tem muito preconceito com essa questão do câncer de próstata. Tem gente até que acha que não morre disso, E aí, qual é, de fato, essa realidade? Pois é, isso é interessante, acho que foi muito apropriado esse tema para agora, o Novembro Azul, que a gente está aí já chegando, começando o Novembro Azul, para divulgar a questão do câncer da próstata. O câncer de próstata é o câncer mais incidente no homem, só perde para o câncer de pele, não melanoma, é o que mais mata, Então você pensa assim, câncer de pulmão, outros cânceres que são tão agressivos, que a gente escuta falar pâncreas, mas o de próstata é o que mais mata. Esse ano, cerca de 68 mil pessoas vão ser diagnosticadas com câncer de próstata no Brasil. É muito. Então, é uma pessoa a cada 15 minutos. Uma doença que é maligna, que pode evoluir com metástase, que é doença à distância, muitas vezes fugir do controle. Só que tem um grande problema, existe um tabu no seu diagnóstico. E esse tabu afastou por muito tempo o homem, que tem muitos tabus, a questão da masculinidade principalmente, tanto pelo exame para você fazer, que é o toque retal da próstata, que é feito pelo reto, que é um exame indolor, é um exame rápido, mas que o homem se sente invadido muitas vezes por esse toque, e também porque quando se operava a próstata antigamente, ficava com sequelas. E muitas vezes são sequelas sexuais, e urinárias. E aí você junta um tabu com outro, o cara fala, eu não vou operar minha próstata, e tem aquele dito popular, não vou procurar doença, não vou no médico, que só faz achar doença na gente, Então, assim, para a próstata isso não vale. Por que eu sempre falo que não vale? Primeiro, é uma doença silenciosa. O câncer de próstata, e o Novembro Azul serve para isso, e parabenizo vocês aqui por esse podcast, a gente está falando sobre o câncer da próstata, precisa de informação. Então, quem está em casa precisa entender, quem está nos assistindo agora, que quanto mais você divulgar, quanto mais você informar bem a quem assiste, esse preconceito cai, isso diminui e a pessoa procura um atendimento médico precoce. Esse é o segredo, é procurar o urologista na idade certa, no momento certo, que se eu encontrar a doença, eu encontre na sua fase inicial, eu vou ter uma gama de tratamentos e ele vai conseguir ficar curado. Então, eu falei de uma doença maligna, uma doença chata, que como eu comentei com vocês, mas que se eu acho ela na fase inicial, a cura é acima de 95%. Poucas são as doenças que você consegue cura, ainda mais câncer maligno, com cura acima de 95%. Tivemos agora o Outubro Rosa, do câncer de mama, toda a questão da mulher, e a gente sabe que a taxa de mortalidade também é alta, então ela está para e passo com o câncer de próstata, e a mulher procura muito mais, faz o autoexame, tem uma cultura melhor do que o homem. Jamais então, ficaremos, Sem... Meu Deus do céu, eu já tô assim, não já tenho idade não, olha direitinho. Pois é. Faz ultrassom, anual. Não, mas assim, a questão da idade da mamografia. Mamografia, isso. Isso, e assim, e aí tem um detalhe, é cultural, A mulher, quando ela tem a primeira menstruação, ela já procura o ginecologista. Isso. O homem não faz isso. O homem entra na puberdade, passa ali a adolescência, adulto jovem, e às vezes se ele não tem uma doença sexualmente transmissível, uma infecção sexualmente transmissível, ou não tem nenhum problema para engravidar, por exemplo, a esposa, a parceira, alguma coisa assim, ele não procura o médico. E qual a idade certa para procurar, doutor Leonardo? Se a gente for falar de câncer de próstata, o paciente que tiver histórico familiar deve procurar a partir dos 45 anos.
com ou sem sintoma. Então, 45 anos, tenho história na minha família. O histórico do câncer de próstata. Histórico de câncer de próstata. Se tiver um pai, um tio, um irmão, então tem que ser um parente em primeiro grau. Só isso aumenta em 3 vezes a chance dele. Os outros fatores de risco, se ele tiver obesidade, paciente sedentário, paciente da raça negra, é uma coisa muito importante dizer, que no negro o índice de testosterona é mais aumentado do que no branco. Só que para a gente brasileiro isso não vale muito. E quando a gente vai conversar sobre o câncer de próstata, aí é aquela pessoa que se diz branca, né, que se denomina branca, ele fala, eu sou branco, eu não vou procurar cedo, não. Mas no Brasil é uma raça miscigenada. Quem é totalmente branco no nosso país? Você não tem. Eu sou branco, né, minha cor tida como branca, parda, mas eu posso ter um tio, um ancestral meu negro, da raça negra, que eu não sabia. E eu carrego o gene aqui do câncer e vou desenvolver. Se eu não procurar o urologista, vou ter a doença. E o outro fator de risco são pacientes que, além do histórico familiar, obesidade e fazer uso de medicações que agridam, né, como uso indiscriminado de hormônios, né, hormônios sexuais masculinos, como a testosterona sintética. O pessoal tem usado bastante. Hoje em dia, a questão do corpo, né, dessa questão de ter um corpo bonito, tudo isso, para aquele paciente que já tem fator de risco familiar e associa com o uso de esteroides, também aumenta o seu risco para o câncer. Engraçado, né? Porque eu tenho visto assim, o pessoal comentando muito essa questão da testosterona, mas acho que não se fala, né? Que isso pode aumentar o risco em outros fatores. No passado, isso era até mais falado, né? Hoje você tem... O câncer de próstata está muito bem estudado hoje. Então, o estudo genético do câncer de próstata hoje avançou bastante. Não sei se vocês pegaram isso no começo, mas a idade para começar antigamente era 40 anos. A gente tratei muito pessoas a partir dos 40 já começava a procurar a doença, mas a medicina evoluiu e a gente consegue ver que nessa idade de 40 a 45 é quase que um achado você encontrar alguém com a doença. Mas o perfil hoje para você buscar o paciente acima dos 45 anos é quem tem fator de risco. Então, assim, e a testosterona hoje tem sido usada largamente por questões estéticas, até questões, né, a pessoa, não, quero ter um corpo legal, tem preguiça de ir para academia, não quer fazer uma dieta correta, não quer seguir o trâmite bom para você ter uma saúde, pula etapas. E muitas vezes você está pulando etapa, vai ter o corpo legal, mas está chegando mais próximo de uma doença maligna. Eu passei por isso um tempo atrás com a testosterona. Eu tenho um histórico de doença cardíaca na família, né? E aí eu ia colocar um implante, que eu não sabia na época, isso tem uns 2, 3 anos, né? Que você bota o implante e ele tem uma carga de testosterona. E eu só descobri, assim, dias antes de supostamente colocar, né? Tinha marcado com uma médica que colocaria, e ela disse isso, né? Ela disse, além de ser contraceptivo, ele vai melhorar ali o seu físico, e ela deu várias vantagens para colocar aquele implante. E aí eu fui no endócrino, por sorte, eu tenho tireoide de Hashimoto, eu fui no endócrino fazer o controle, aí comentei com ele. E ele é o endócrino da minha família toda, assim, ele é maravilhoso. Aí ele disse, Iris, velho, com esse histórico desse familiar, tu sabe que testosterona, o coração é um músculo, não vai ser legal para você. Aí eu, tá tudo não, é tipo assim, escapei, né? Exatamente, eu ia pensar logo. E por sorte, viu? Porque escapei, não coloquei, meu Deus, obrigada, tô viva. Porque a orientação é tudo, né? Você, muitas vezes, não deixa de ser um filão no mercado, né? Quem faz isso, né? Não condeno. Se você tem pacientes que se beneficiam, pode ter uso com segurança. No seu caso, o seu histórico familiar falava contra isso, né? Mas, às vezes, o colega não pesquisa, não pergunta, exatamente, né? Nada me foi perguntado. E quem o procura vai com uma intenção. Eu acho que aí está a diferença do bom médico. Você precisa que aquele paciente que vem lhe procurar, você diga, olha, para você esse tratamento não é legal, você não vai se beneficiar. Mesmo você querendo, você tendo usado o Google, a internet, o buscador lá para dizer, poxa, isso aqui é que é bom para tal doença, ou isso aqui é bom para eu ter o corpo perfeito. Não é objeto da nossa discussão aqui hoje, mas já que a gente está nesse gancho, mas às vezes isso serve para você, Iris, mas pode servir para você, Marcela, e pode não servir para mim, Leonardo. Então, assim, é isso que é a diferença. Você, quando procurar um profissional, é uma coisa que a gente bate muito no Novembro Azul. Procure um profissional que você tenha uma referência, que ele tenha uma boa formação, que ele possa lhe oferecer o que tem de novo, o que tem de legal e sirva para ele. Porque também tem isso, nem sempre o que é novo é adequado. O paciente ele chega muitas vezes no consultório com ouvir dizer, né? Ouvi dizer que aquilo ali está funcionando. Hoje a gente é bombardeado no celular o tempo inteiro de muitas propagandas, de inovações. Então, assim, a gente tem que sempre saber se isso tem respaldo científico, se isso já está sendo usado em algum lugar, para que aquilo serve. E outra, se o profissional que vai usar tem experiência no que vai fazer. Então, quando a gente fala em câncer de próstata, a Vedete hoje é o robô, é a cirurgia robótica, que a gente deve falar aqui hoje na nossa conversa. A cirurgia robótica é sensacional,
Para o paciente que deseja hoje fazer um tratamento e consegue ter acesso a ela, ela é muito boa naquele médico que sabe performar o robô. Isso. A gente, assim, já teve, inclusive, como o senhor sabe, né, nós somos advogadas nessa área também de saúde, e a gente já teve caso de, tipo, às vezes o paciente poderia ter acesso, né, ele deveria ter acesso àquele tratamento, mas não tinha um médico que soubesse manejar aquele tratamento, manejar aquele robô. Então, também é muito importante ser dito isso, porque não só precisa da plataforma, precisa também da pessoa, né? O médico saber e ter experiência naquilo para conseguir ter aí essa cirurgia, o tratamento em si com êxito, né? Muito legal. E assim, que bom que vocês têm essa sensibilidade. Vocês são advogadas, né, e estão especializadas nessa área, porque no robô não opera sozinho. Ele precisa de um ser humano. Então, ele obedece comandos humanos. Então, quem performa a cirurgia é o médico. O robô é uma plataforma que ele vem para apoiar o bom cirurgião, que foi treinado para o uso dessa plataforma, executar uma cirurgia perfeita. Então, você pode conseguir que seu paciente tenha acesso, mas se o colega não tem experiência nessa plataforma, se ele nunca ouviu falar, se ele não sabe fazer, não sabe usar, a cirurgia vai ser desastrosa. Então, é melhor que não faça. Então, assim, a melhor cirurgia, eu digo isso muito no meu consultório, a melhor cirurgia é aquela que o seu médico mais faz. Se você chega num médico, ele não tem um histórico daquele tratamento, se você não conhece, se você o pergunta, ele lhe enrola, ou diz, não, isso aqui é tranquilo e tal, não faça. Não é bom engraçado isso. A gente sempre faz um gancho aqui, a gente tem conversado com médicos, né? Sempre faz um gancho que eu acho, eu te disse que minha mãe é médica, né, antes da gente começar, e eu sempre achei muito próximo, assim, medicina e direito, no campo de profissões autônomas, enfim, óbvio, cada um com sua peculiaridade, mas de crescimento na profissão. E aí, sempre que a gente fala, a gente faz muito, Marcela, reajuste, revisionagem de plano de saúde. Uhum. E aí, que é uma ação mais difícil, assim, no campo do direito da saúde, a gente considera uma ação mais técnica. E é exatamente isso. Às vezes a pessoa chega e vai procurar um advogado em saúde que não é especialista em reajuste. Reajuste tem, assim, a peculiaridade, tem os cálculos, né, que precisa ser feito, o cálculo correto, a base de cálculo, o indexador correto, enfim. E aí a pessoa acha que ela vai procurar qualquer advogado, como se procurasse qualquer urologista, e vai conseguir um êxito fácil. Só que, na verdade, o que o advogado em reajuste precisa ter, além daquela técnica, é repertório para caso alguma coisa não saia conforme o planejado, que obviamente pode acontecer. Eu acho que é mais ou menos isso também na medicina, tal né? qual. Tal qual, e assim, essa má compreensão por parte, no caso de vocês, do cliente e da gente, do paciente, que não deixa de ser um cliente também, é você achar que todo urologista é igual. Exato. E todo advogado é igual. Se eu trouxer uma causa de uma área que vocês não militem, de uma área que vocês não têm expertise, pode ser desastroso para mim. E aí, digamos, eu vou ter uma má experiência e vou achar que causas daquele tipo que eu precisei, eu vou dizer, olha, para algum conhecido, não serve não, porque eu procurei um escritório da doutora Marcela, da doutora Eris, e não consegui. Quando, na verdade, não era uma área de vocês. E aí vocês também não são culpadas. E cabe ao profissional urologista, quando receber uma procura de algum paciente, dizer assim, olha, eu não opero isso. Ninguém é obrigado a saber tudo. Claro. A gente acaba se subespecializando. As coisas evoluem, tanto no direito quanto na medicina, em velocidades muito rápidas. Então, o conhecimento, ele hoje é e amanhã pode ter mudado completamente. Um outro ponto também que eu pensei aqui é a questão da pandemia, né? Foi e é. A gente, às vezes, eu até não sei o que a gente está vivendo ainda também. Se já passou, se não passou. Estamos num pós-pandemia. Não estou sabendo muito. Mas, enfim, né? Que, né, a gente teve aí um boom de diagnóstico, de descobertas de doença, porque realmente as pessoas passaram o lapso temporal da pandemia sem ir às clínicas, né? Se foi evitado a questão das consultas e aí os exames, né? Tudo que as pessoas já têm de rotina para prevenção. E aí eu pensei, obviamente, com certeza deve ter também aumentado a questão dos diagnósticos de câncer de próstata, mas assim, talvez essa seja uma realidade não só de pandemia, né? Eterna. Assim, realmente essas pessoas não procuram. Então, veja o resultado que dá, como a sociedade inteira viu, a questão de não ter a prevenção, não fazer seus exames, não ir à consulta. Teve agora um boom porque se foi descobrindo tudo o que não fez nesse tempo. Então, isso acontece constantemente, né? Uma realidade eterna da questão da urologia no sentido do câncer de próstata. A gente pode até brincar que a pandemia foi só mais uma desculpa para quem não gosta de ir, verdade. né? Mas, assim, isso é traduzido em números. A pandemia
muitos pacientes não puderam ir porque as clínicas ficaram fechadas, né? Então, assim, a gente não podia fazer consultório na época da pandemia, nem deveria, né? Tinha uma parte que até as eletivas, né? Não, cirurgias eletivas foram suspensas, então, se a gente não faz consultório, a gente não faz diagnóstico, a gente não conseguia fazer os exames de imagem, porque toda essa rede de saúde, ela focou no que estava uma pandemia, minha gente. Era uma coisa muito séria, matando muitas pessoas. E o público que mais faleceu e mais sofria na primeira onda da pandemia era o idoso, que é justamente aquele que está na idade de procurar prevenção, que está na idade de descobrir se tem ou não a doença para ser tratado. É a idade de maior incidência. A gente falou aqui no começo do programa, foram quase 70 mil diagnósticos por ano que deixaram de ser feitos. É muita coisa. Então, assim, hoje a gente recebe no consultório aquele paciente que passou 2 anos sem fazer nenhum PSA, que é o exame de sangue, que é um exame de rastreio. Isso, o pessoal fala isso, que esse exame de sangue pode ser feito para mais jovem. Como é isso? É isso. A partir dos 45 anos, a gente já, se tem fator de risco, já vou começar com a conversa no consultório, né, que é a anamnese que a gente chama, que é um bate-papo com o paciente, para tentar buscar sintomas, apesar de na fase inicial não ter muito sintoma, mas descobrir se ele tem alguma alteração. Depois dessa entrevista, eu vou pedir exames de sangue, e o PSA é um deles, que é mais uma vantagem também do câncer de próstata. A gente falou aqui da cura, né, acima dos 95%, e o PSA é um grande marcador para diagnóstico da doença. Lógico que o PSA ele não só aumenta quando você tem câncer de próstata, mas, por exemplo, se você tem um câncer, vamos falar em cânceres, tipo câncer gástrico, câncer de estômago, né, no caso, câncer hepático, ele não tem um marcador que seja tão específico. Então, poucos são os tumores que têm um marcador como o PSA. Então, ele dá uma pista muito grande para o paciente e para o médico. Então, quem tem esse preconceito, não quer fazer o toque, não quer procurar o urologista. Às vezes, se ele for num cardiologista que tem o hábito, muitas vezes, de pedir um PSA, já vai alertar para ele. Ele nunca vem para mim, nunca vai para o urologista, mas ele vai todo ano para o cardio, porque tem uma pressão alta. Aí chega um ano, o PSA sobe. Aí ele vai dizer assim, poxa, tem alguma coisa na próstata. Aí ele me procura. E pode ser que ele seja um sortudo que pegou no começo. Ele evitou a vida inteira procurar o urologista, mas na hora que o PSA dele subiu, que o cardiologista pediu, ele me ajudou. Aí ele chega assustado no consultório e fala, doutor, você é o primeiro urologista. O cara já tem 60 anos, às vezes, que é onde você tem o pico da doença na 6ª década. Então, quando ele chega aos 60 anos, o cardio vê lá um PSA, digamos, de 4, né? 4,5, já é um PSA alto. Aí ele chega para mim, mas eu estou com esse exame aqui. Aí você puxa a orelha dele e fala, mas rapaz, era para você ter vindo aqui antes. Aí você descobre que ele tinha uma história familiar. Ou era para você estar 15 anos atrasado, era para ter começado com 45. Então, o PSA ele ajuda nisso. Ele é mais uma ferramenta que a gente tem nessa investigação do câncer da próstata. Existem outras. Nada supera a consulta e a ida ao urologista. Tudo que a gente for falar aqui é acessório. Se soma para o diagnóstico. Então, assim, vá no urologista. Se consulte, converse com ele, tire suas dúvidas, porque assim, não cabe preconceito. Hoje em dia isso é uma coisa que está diminuindo, é bacana isso. Eu tenho 18 anos de formado e eu percebo assim, no início, batia na porta do consultório quando abria, era uma mulher, né, uma companheira ou um companheiro puxando pelo braço, entra aqui. Hoje não, hoje a gente recebe mais homens que vão sozinhos, de peito aberto, você vem aqui fazer um preventivo de câncer de próstata. Isso é bacana de ouvir. É sinal de que a cultura nossa, principalmente a gente que é nordestino, né? Então, assim, ainda tem esse machismo, outro fator. né? Inclusive, muitas vezes em rodas, né, de homem, é um motivo de chacota, como a gente fala aqui, né? Tipo, é brincadeira, né? Eu acho que assim, é importante eu falar isso, eu vou dizer, é que a gente consegue observar, e não só observar, mas ter como certeza, né, que existem vários pontos em benefício de você, né, que tá aí, não vai fazer a sua prevenção, tem o medo, tem o preconceito, porque, veja, você tem, inclusive, um exame de sangue, né? Totalmente tranquilíssimo de se fazer. Você tem, além do exame de sangue, a questão de ser um câncer com 95% de chances de cura, isso é, tipo, impressionante. Eu acho até, porque Marcelo, você tá com câncer, eu dizer assim, Jesus. E agora, eu tô indo, entendeu? Já e eu pensa, acho que talvez essa pessoa, né, esse paciente aí, homem, né, ele não tenha nem essa sensação, porque são muitas chances de êxito. E eu acho que ainda,
botar o laço em tudo, ficar perfeito, é a questão da cirurgia robótica. Porque, veja, não só, o senhor vai falar com muito mais propriedade que eu, mas não só a cirurgia, mas como pós-cirúrgico. Então, veja quantos benefícios, né? Se você tiver essa doença, se você começar a ter a sua prevenção, você tem comparado a qualquer outro tipo de câncer, se fosse o caso, né? Exato. E assim, eu vou até ser um pouco deselegante, beira quase a burrice. Pode Porque, ser que veja, a gente não tem filtro, a verdade é essa. Porque assim, agora em novembro, no Novembro Azul, a gente faz muitas palestras, né? E a gente vai muitas vezes em lugares que, logicamente, o público é majoritariamente masculino e são homens que você vê assim. A gente às vezes dá uma palestra, por exemplo, numa indústria, né? Aquele pessoal mais machão, pega peso, não sei o quê, né? Aquela chão de fábrica mesmo, sabe? Aquele pessoal mais um pouco que tem menos acesso à informação. Sim. E você começa a palestra, ele está meio desconfiado, né? Vai dizer, esse cara vai falar o que aqui? E eu concluo quase que sempre minhas palestras assim, pessoal, não sejam burros com vocês mesmos. Eu passei aqui quase 1 hora conversando com vocês de uma doença agressiva. Câncer maligno, um tumor que pode tirar sua vida ou deixar sequelas, mas que eu posso achá-lo, como você muito bem falou, com um exame de sangue, com uma conversa no consultório. Hoje a gente tem ressonância magnética, que é um exame que não é invasivo, que você faz e dá um diagnóstico muito próximo do 100%. Lógico que ele vai precisar fazer a biópsia, porque é importante dizer, a confirmação do câncer é dada através de uma biópsia que é feita com uma sedação. Sua mãe é anestesista, sua mãe deve fazer muita sedação para essa biópsia. Então, assim, você olha o tanto de ferramenta que eu tenho. Então, se você pensa 20 anos atrás, 30 anos atrás, o acesso à medicina a esse tanto de coisa que a gente está falando aqui era distante. O próprio o PSA é novo, foi descoberto na década de 90. Então, a medicina evolui muito rápido. Então, assim, quem não tinha... Eu não imagino, sabe? Eu não fui dessa época, mas eu não imagino como era difícil para um urologista antes do PSA. Porque hoje, se você pega um PSA alterado, você quase que convence o paciente a fazer o toque. Que é o grande mito, é o toque retal. Aí você não ter PSA, aí eu converso com os colegas mais antigos, né, os professores, eles falam assim, era muito difícil. A gente pegar um câncer de próstata na fase inicial era quase que ganhar na loteria. Porque imagina, na década de 90, anos 80, eu vou procurar um urologista. Minha gente, isso é brincadeira, não tinha isso, né? E ele chegava quando? Quando estava urinando sangue, quando ele estava com a dor nas costas, que ele achava que era um problema de coluna, e já era uma metástase, já era o câncer enraizado. Então, assim, é impensado nos dias atuais alguém achar que não ir. E outra, que assim, se a gente for combater o machismo, essa questão da região Nordeste que a gente mora, que é muito forte, ninguém deixa de ser homem por fazer prevenção e o toque retal. Um exame é desconfortável? Ele é desconfortável, não vou dizer para vocês que é um exame confortável. Sim. É rápido. Ele dura de 5 a 7 segundos. Indolor. Meu Deus, muito rápido. É rápido, ele é indolor. A ficar nervosa, revoltada com a diferença com a mulher. Pois é, e aí você pega, a mulher muitas vezes ela é invadida, né, digamos assim, a cada 6 meses, um preventivo, alguma coisa assim. É preventivo, ultrassom, mama. Pois é, e vocês fazem com uma maestria brilhante, porque vocês têm ciência da importância, assim, se a gente né? for pensar na própria cirurgia, muitas vezes a gente precisa retirar a mama inteira. Que é mutilante, né? A gente é mutilada. Exato. E aí tá aí, veja uma pessoa podendo fazer uma cirurgia com um robô, assim, a questão de ser menos invasiva, pois né? Aí, aí, somado a isso, né, veio a questão do trauma cirúrgico. Por quê? A próstata, ela é um órgão que ao redor dela passam os nervos, que são os nervos da ereção. Sendo um pouco médico, adora muita técnica, mas isso eu preciso falar para a gente chegar no robô. Então, o propósito da cirurgia é oncológico, é deixar o paciente curado da doença. Então, no passado, você está curado, ficou com as sequelas, então as sequelas eram meio que aceitáveis, né? E de onde é que surgiu a plataforma robótica? Primeiro que ela é antiga, ela é nova no Brasil, mas em 2000 nos Estados Unidos já se usava o robô, foi quando ele surgiu, em 2004, mas 2003, 2004, o robô surgiu nos Estados Unidos. Então hoje nos Estados Unidos, imagina, 20 anos, nos Estados Unidos hoje 95% das cirurgias de câncer de próstata são feitas pelo robô. Então, é raridade você não ter uma cirurgia robótica hoje nos Estados Unidos. E o que é que o robô ele faz a mais? Por quê? Aceitava-se a sequela, digamos assim, no passado. Estou curado, então a sequela existe. Hoje não. O robô ele performa... Primeiro que o braço do robô ele executa movimentos que o braço humano não faz. Ele roda em 360 graus, ele não cansa. Então a gente cansa, né? Ficar segurando lá um órgão um tempo... Para você parar um sangramento, um vaso, eu coloco o braço do robô naquela posição,
ele vai ficar lá o dia inteiro, porque ele está sob o meu comando. Então, assim, tudo isso facilita e ele consegue realizar movimentos que esses nervos que eu expliquei para vocês não são atingidos. Então, eu consigo fazer uma cirurgia curativa com menos trauma para o paciente e, o que é melhor, menos sequela. Então, eu estou pegando vários mitos que existiam e estou botando por terra. Eu estou dizendo, me procure cedo para você ficar curado ou diagnosticado mais rápido, e eu consigo, se diagnosticado, e se você tiver perfil para isso, que também eu tenho que saber indicar a cirurgia, você vai ficar curado. Então, minha gente, preconceito em câncer de próstata está cada dia mais fora de moda. Mais espaço, não tem mais espaço. E aí tem vocês, porque nos ajudam a isso, porque a gente tem uma grande dificuldade muitas vezes de autorização, porque os pacientes às vezes têm acesso ao plano de saúde, mas por ser uma técnica nova, relativamente nova no nosso país, Recife chegou em 2015, a gente chegou a essa técnica. Então, as operadoras ainda estão na fase de credenciar e de reconhecer isso, porque a medicina ela evolui 100 anos em um, a gente fala até isso, né? E aí o passo que o suporte de seguro de saúde, de operadoras e tal, muitas vezes, eles não ainda estão abertos à autorização desses procedimentos. E ter advogados especialistas que possam facilitar, que acaba ajudando o trabalho do médico. Sim. Porque o nosso papel, a gente não entende disso aí. A gente sabe o que tem melhor, a gente estuda, a gente treina para o melhor, mas o paciente, às vezes, ele paga caro por ter um seguro de saúde, por ter um plano de saúde, e ele quer acessar esse tratamento, e muitas vezes ele não consegue. E se ele conhece um advogado, tem esse conhecimento, tem esse acesso, às vezes não precisa ter conhecimento, mas tem um acesso a um advogado especialista na matéria e no direito médico que possa facilitar aquele paciente, aquele cliente de vocês vai fazer a mesma cirurgia que é feita nos Estados Unidos, na Europa, em países modernos, que temos aqui no Brasil. A gente fala muito isso aqui no podcast, né, Marcela? O médico, ele não tem o conhecimento jurídico, mas o dever dele sempre é a indicação do melhor tratamento para o paciente. E na justiça, isso é completamente bem aceito. O médico é o responsável por indicar o melhor paciente e o médico que assiste o paciente é aquele que é capaz de indicar qual tratamento vai ser eficaz naquela situação. Então, essa é uma tese que a gente usa demais nas peças da gente, quando a gente fala de negativo em qualquer área, na robótica e em outras também, de que aquele médico é o médico que acompanhou o paciente, que sabe o histórico dele, que é o único competente para fazer a indicação do tratamento correto. Eu acho que essa é a principal tese quando a gente fala em negativa de procedimento. Isso. E tem um outro ponto também, me corrija, por favor, se eu estiver errada. Sim. Que quando a gente fala de robótica, né, da cirurgia robótica, inclusive comparada com os outros métodos cirúrgicos, a gente fala de uma cirurgia menos sangrenta, como eu falei, menos invasiva. Uma recuperação mais rápida. Uma recuperação mais rápida, com mais chances de êxito. Eu estou preocupado, tô achando que vocês estão quase urologistas. Vocês estão porque a gente muito. também estuda. Vocês estão sabendo muito. Vocês estão sabendo demais. É o que a gente fundamenta também nas nossas peças. Assim, como eu estou dizendo, tem mais chances de manter a função, né? Mas a gente tá certa, né? Certíssima. Eu estou muito feliz. Eles estão muito bem. Mas a questão do retorno às atividades... É incomparável, inquestionável a questão, do melhor caminho ser, sim, a robótica. Mas, sim, existe essa questão de muito obstáculo para se conseguir o acesso a essa cirurgia. E, como eles disse, quem vai ditar, né, quem vai indicar aquele tratamento é o médico. A única pessoa capaz de dizer qual é o melhor tratamento, no caso concreto, é o médico, né? O médico especialista daquele caso. Precisa ser especialista também, é preciso também ser dito isso, né? E, assim, o paciente, o beneficiário, né? Ele tem direito a esse acesso ao tratamento mais eficaz. E quando o senhor também falou da questão, veja, você vai estar fazendo cirurgia que faz nos Estados Unidos. Aqui a gente também não, obviamente, não fala, né, das operadoras, não é o nosso intuito, mas, inclusive, uma informação que muita gente não tem é que se na sua rede credenciada, né, não houver um médico que saiba manejar esse robô, e nem sequer tem o robô, porque existe também, essa situação, né, que não tem, simplesmente não tem. No Hospital X não tem, na minha rede credenciada não tem. Eu tenho direito a fazer essa cirurgia fora da rede credenciada. Entende? Então, eu não tenho na rede credenciada, você tem o direito de me oferecer em outro lugar e ali pagar, muitas vezes, um médico particular, o hospital que não era credenciado ao seu plano. Então, isso é informação que a gente já teve, né, aqui do nosso lado. A pessoa pensa assim, o quê? Eu vou entrar naquele hospital
Se é. Você, tipo, você tem direito e você vai ter esse acesso a esse tratamento. Agora, também, tudo é uma questão de análise, né? Tipo, óbvio, essa não é a situação de todo mundo. Né? A gente sempre também diz aqui que, tipo, tem muita gente que não sabe pela questão da escassez da informação, mas tem muita gente também que acha que pode tudo, né? E aí, por isso, precisa ser analisado cada caso, porque muitas vezes vai em questão de reembolso e tal, mas um ponto que eu queria, tipo, concluir aqui era que quando o senhor também estava falando da questão do robô, né? Só para esclarecer, gente, mais uma vez, que o robô, ele não funciona só, ele funciona com o médico capaz e competente de mexer nele, tá? Porque pode ser, né? Vai que alguém acha que o robô tá lá sozinho. Porque assim, remota muito a filme, né? Uma coisa de ficção sei científica, lá. né? As pessoas pensam isso. E assim, eu ia fazer uma justiça aqui. Há uma equipe, na verdade. Não é só o médico, né? O cirurgião. Você tem que ter um enfermeiro treinado, porque a gente fala que é uma plataforma robótica, quando a gente fala, né? Então, assim, é toda uma sala especial. Na nossa cidade, aqui em Recife, quem não é daqui vai ficar sabendo, nós temos 4 plataformas aqui na cidade. Então, você para ter o uso da plataforma, até a pessoa que circula na sala, ela tem que ser treinada para isso. A pessoa que vai guiar o robô, porque assim, o robô ele pesa toneladas, ele é muito pesado. Então, assim, ele precisa ser guiado, né, por alguém. Então, é como se você fosse empurrar, digamos, fazer uma comparação bem grosseira, um carrinho ou alguma coisa do tipo, mas não é só empurrar. Ele tem um console para você guiar, que você vai fazer manobras para você se aproximar do paciente. O cirurgião ele não fica do lado do paciente, ele fica em outra estação, que é o console central, onde você tem a visão tridimensional do interior do paciente, depois que você coloca os braços robóticos. E a performance que é feita nos joysticks do robô é feita no comandamento à distância. Então, hoje com o 5G, que a gente está chegando no Brasil agora, o 5G, que ainda está meio devagar, a gente vai poder operar um paciente fora de Pernambuco. Eu vou ter uma plataforma robótica aqui e a tecnologia disponível à distância. Tá muito realidade virtual, então, né? assim, é videogame. É videogame. E então, até assim, a linguagem, assim, console. Mas o nome é esse. Então, assim, percebam vocês, porque qual que é o nosso grande problema? Por que existe hoje a necessidade, muitas vezes, dessa busca por via judicial, como vocês falaram, e dominam bem o assunto? Porque é o preço. Sim. Tudo que é novo, infelizmente, tecnologia do nosso país é muito caro. Então, quando eu usei o exemplo dos Estados Unidos, talvez não seja um exemplo tão feliz, porque a realidade financeira lá é outra. Sim. Né? Mas, assim, o robô, a gente está desde o início da implantação aqui em Recife, da plataforma robótica, era muito mais cara do que é hoje. E era uma coisa, assim, completamente distante. Né? As pessoas imaginavam assim, poxa, quem pode fazer isso é o cara que mora, né, no bairro nobre, não sei aonde, e eu não vou ter acesso nunca a essa tecnologia. Era assim com as televisões. A gente tinha televisões no início, né, as TVs de tubo, né? Já vocês não pegaram, vocês são muito novinhas. Tinha grandona, pois é. Então, assim, e hoje você tem TVs finas, TVs de LED, TVs que obedecem a comandos de mão, a comandos de voz, né? Então, aqueles dispositivos, aqueles dots que vocês falam, a gente fala, liga a luz, liga o ar-condicionado. Veja, isso é tecnologia, isso era muito caro antigamente. Isso hoje está acessível a todos. Então, o robô também vai ser assim. E é isso que eu acredito, e quem faz acredita também. Vai estar mais fácil para os pacientes acessarem no futuro, mas é uma realidade. E é possível. E assim, muito bacana o que você disse. Minha operadora pode não ter. O meu hospital que eu sou atendido pode não ter. Mas eu procurando a pessoa certa, a equipe que possa me facilitar esse acesso, eu vou fazer. Exatamente. E vou Você ficar tem curado. direito a fazer. Tenho direito. E aí é quando a gente fala essa questão dos Estados Unidos, porque assim, para essa pessoa, da mesma forma, por exemplo, uma viagem para os Estados Unidos é surreal, né? Não é a realidade dela, ela nunca nem pensou em conseguir na vida. Isso. E é a mesma analogia de ter esse acesso a esse tratamento, a estar num hospital, digamos, o top 1 daqui da região metropolitana. Então, as pessoas às vezes nem acreditam e nem sabem. E aí é o intuito também, inclusive, daqui do podcast, essa questão da informação. Por isso que a gente diz, não, a gente tem que fazer isso, porque precisa ter informação, as pessoas precisam saber.
e de tudo, né? Não só dos acessos ao tratamento, mas do tratamento em si. Nesse tipo de situação, inclusive, muitas vezes a pessoa tem uma operadora. A gente sabe que tem vários graus de operadora. Uma operadora mais simples que não tem essa plataforma e não é nem por reembolso, consegue via bloqueio judicial que ela realiza no melhor hospital. É o que o Marcelo disse, né? A pessoa fica chocada de que eu vou ter acesso ao melhor tratamento, mesmo sendo dessa operadora, você vai ter acesso ao melhor tratamento. Porque assim, aí que entra, acho que a sacada da divulgação, né? Da gente estar conversando isso aqui. Porque quem imaginava, né? Eu estou sentado em frente dos advogados para falar sobre isso num podcast que tem esse intuito da informação, e quem vai assistir a gente vai falar, poxa, vai ter gente que vai dizer, eu não sabia disso. Com certeza. Porque essa distância a algo novo, que já não é tão novo assim, mas algo moderno demais, né? Assim, poxa, eu não tenho como chegar nisso. Tem caminho para isso. Então, assim, acho que essa é a grande informação. A medicina, como eu falei, o que vem de novo pode passar por um tempo, mas isso vai ser incorporado em algum momento. Mas até lá eu vou morrer, eu não vou poder ter acesso, eu não tenho como, tem caminhos. E você falou bem, às vezes não é possível mesmo, porque não tem como, e aí realmente não se vai criar. E também tem que ter muito cuidado na superindicação, porque é outra coisa também, que é que a gente vê muito no consultório. Se é novo, se é caro, se é moderno, é o melhor. Isso é muito importante ser dito. É melhor para quem se enquadra melhor para aquele tratamento. Porque eu não posso, porque faço, porque a gente usa, porque a gente tem conhecimento, sair indicando para todo mundo. Isso, muitas vezes, não é a medicina correta. Então, o correto é indicar para cada pessoa o melhor para aquela pessoa. Então, a plataforma robótica para um paciente que não tenha um quadro e perfil e nem estágio da doença, que a gente fala muito na questão do estágio da doença, para ela, pode ser o melhor robô do mundo, né? A melhor versão, moderna, 2022, aquela recém-chegada, como um carro novo, né? Mas se eu colocar para um paciente que não está bem indicado a cirurgia, vai ser um desastre. E meu resultado não vai ser o mesmo. Então, é adequar. Tanto do ponto de vista da eleição, né? Assim, se eu posso ter acesso a isso, né? Se ele está eletivo para aquele quadro, se ele tem acesso àquele tratamento, e aí aparecem vocês brilhantemente para ajudar os pacientes, e também se o médico tem uma indicação médica para aquilo. Porque pode fazer o malabarismo que for na hora da escrita do laudo médico, e vocês podem também, usando a expertise de vocês, usarem peças, né, como vocês falam, construir alguma coisa que vai ser um direito ruim. Eu vou me meter na área de vocês. É um direito ruim de se defender. Claro, e esse direito ruim, numa indicação inadequada, não vai lograr o êxito necessário. E mesmo que logre o êxito para que o paciente acesse, o tratamento de saúde não vai ser atingido da forma adequada. Perfeito. Ô, Marcela, vai, fala. Não, é porque eu ia concluir só, para a gente até, inclusive, já partir para a finalização, esses dois pontos. Que procurem um médico, mas um médico especialista, um médico que você tenha indicação, um médico que você saiba que conduz aquilo, né? E que esse médico também tenha a autorresponsabilidade de indicar o melhor tratamento, sim, naquele caso concreto. E o outro ponto, também, como eu falei, para a gente concluir, é essa questão, que não só o dever de quem vai indicar esse melhor tratamento é o médico, no caso concreto, como os próprios tribunais reconhecem que o dever é do médico, não da operadora. Sim. Digamos, quem vai ditar o tratamento, que vai ter qual é o tratamento, quem é que está mandando? É o médico, porque ele tem a capacidade, ele é que deve indicar o que é para ser feito nesse caso. Aquele paciente, exatamente. Né? E não, digamos assim, uma operadora, outra pessoa. É o médico, né? O seu médico. E que, por favor, procurem um médico. Eu acho que essa mensagem pro Novembro Azul, exatamente. Procurem um médico. Procurem um médico, e um médico especialista, e que você tenha uma referência, né? Peraí, mas agora eu vou puxar aqui, ó. A gente finaliza com uma pergunta, e ela é uma pergunta totalmente aleatória, sempre. Certo. É uma surpresa. Eu sempre tenho medo, porque é uma saia justa, né? Uma saia justa. Não é não. Pensando como médico do SAMU, sim, qual foi o caso mais emocionante? Emocionante. Veja, o que mais toca a gente lá no SAMU, eu acho que a maioria das pessoas, é casos envolvendo crianças, assim, porque eu sou pai, eu tenho 2 filhos, Marina e João Pedro, que vão assistir com certeza esse podcast. Deixar um abraço aqui para eles, assim. Para mim, sempre quando envolvia criança, principalmente acidentes envolvendo crianças, eram terríveis, né? Então, acidentes de trânsito ou acidentes domésticos, né? Acho que não sei se você sabe, mas acidente doméstico tira a vida de muita criança. Né, ingestão de água sanitária, detergente, produtos químicos como um todo, e você chegar em casas, às vezes em bairro, que às vezes a pessoa condiciona aquilo ali numa garrafa PET,
de um refrigerante. Você já contou a minha família. E aí, veja... Mas não faleceu, né? Aí é terrível para mim. Eu me mexe muito. Hoje, talvez menos do que no início, mas... quando eu ia atender criança, isso me marcou muito. Então, já peguei afogamento em Boa Viagem de criança e cheguei lá e quando você olha, e assim, teve uma vez até que o nome da criança era o nome da minha filha. Ave Maria. Olha, eu já tô aqui assim. Eu fiquei, assim, a alma sai do corpo, Vou ter que sair assim. diretamente da terapia. E aí você precisa respirar fundo e assim, isso é difícil. O restante... A gente acaba sendo metido como frio, né? Assim, mas não é, porque é o treinamento, é a repetição e tal. Mas criança ainda, eu confesso que mexe muito, né, comigo. Então, um caso envolvendo criança, qualquer que seja ele, e quando tá grave, né, assim, foi ruim. E a pandemia, puxar um pouquinho para a pandemia, no início poupou muitas crianças, né? Aí foi, de certa forma, aliviou mais pra gente, que já era pesada a pandemia. Claro. Se tivesse começado com as crianças, menino, não sei se eu falo aqui hoje bem, não, Deus, com a faculdade mental em dia para dar essa entrevista, né? Tem que estar com a terapia em dia, viu? Tem. Não, socorro, sério, socorro de verdade. Eu não tenho condições emocionais nenhuma, é zero. Mas aí a gente é treinado para isso, eu acho que desenrola, dá para desenrolar. É difícil. Viu? Doutor Leonardo, queria agradecer, né? Agradecer demais a presença. A gente vai encerrar esse podcast. Tem alguma pergunta, amiga? Não, a pergunta já finalizou. Essa daí já foi tão pesada. Você ficou sem pergunta. Eu acho melhor a gente... pode mandar um WhatsApp para o terapeuta. Será que minha filha tá bem? Socorro. Será que tá tudo certo? Pois é, mas eu que agradeço, na verdade, Iris e Marcela. É muito divertido estar aqui hoje, conversar leve o podcast, eu acho que é bacana. E o mais importante é passar informação. Estamos no Novembro Azul, né? Então, assim, eu acho que é o mês que mais se fala, mas todo mês pra gente é Novembro Azul. Então, alguns pacientes falam assim, em novembro eu vou no urologista, que é aquele mês da campanha. Você não sabe quando é que a doença vai aparecer em você. Então, obrigado por essa oportunidade. Obrigado por ter sido tão legal, tão bem conduzido por vocês. Vocês realmente entendem muito. Eu tô com medo de encontrar vocês em algum centro cirúrgico algum dia, entendeu? Não tem esse perigo, não. Então, assim, porque vocês estão... Parabéns pelo nível de conhecimento de vocês, da técnica, da doença. Eu acho que é uma forma de informar. E hoje o canal como um podcast, que todas as pessoas assistem, vão nos ver falando sobre isso. Vamos ver daqui a muitos anos falando sobre isso. Pois isso vai ficar salvo, gravado aí na rede. Então, assim, que bom que a gente se comunica melhor, que a informação vai chegar para muitas pessoas. Então, a gente está saindo do limite do consultório para o limite infinito. Porque a gente não sabe quantas pessoas irão assistir isso, até onde vai chegar. Eu espero que chegue em muitos lugares. Então, mais homens vão ouvir, mais homens vão assistir. Companheiros vão ver isso aqui e vão poder dizer assim, olha... Teve um médico lá que foi no podcast lá que eu ouvi falar. Ele pode até não lembrar meu nome, pode não lembrar o nome do podcast, mas o assunto vai ficar na cabeça dele. Com certeza. E aí ele pode procurar o consultório e ficar curado. Isso é legal. E assim, doutor Léo, eu agradeço também, né, imensamente por você ter topado, ter vindo e dizer que a gente tem muita responsabilidade também quando a gente convida alguém. Então, eu sempre digo que tudo que foi falado aqui é com muita responsabilidade, né? De alguém que entende muito, mas muito mesmo. Falando bem informalmente. As referências. Exatamente. Que são os melhores não tem ninguém aqui falando, só jogando, né? A gente tá muito bem, assim, com responsabilidade, tratando sobre esse tema. E como eu disse, não é nada melhor, ninguém melhor do que o senhor, que realmente tem uma expertise aí sem igual. Obrigado. Então, muito obrigada de verdade. E a gente está encerrando mais um episódio. Aí tem que falar aquele negócio que eu vou dizer, que eu sempre esqueço, que é ative o sininho, curta, comente... Compartilhe. Inscreva no canal. Se inscreva no canal. E se inscreva no nosso canal. É isso. E sigam as nossas redes. @pode direito ao ponto, @irisnb Machado, @Marcela Anes, Marcela com 2 L's. E @drleo Gomes. Pronto. É isso, gente. Obrigada. Oi, eu sou Marcela. Oi, e eu sou Iris. E esse é o Direito ao Ponto.